From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon session of the 192nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from leaders of the church. Music for this session. A música para esta sessão será apresentada por um coro de missionários. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que nos assistem pela televisão, pelo rádio ou pela internet. A música para esta sessão será oferecida por um coro de missionários, sob a regência de Ryan Eggett, com Joseph Peoples e Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Chamados a Servir. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Takashi Wada, dos 70. Far and wide his love
are kind. Nosso bondoso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por esta conferência maravilhosa. Ao nos reunirmos hoje, somos gratos por todas as Tuas bênçãos e gratos pela oportunidade de ouvir as vozes de Seus profetas, videntes e reveladores. Pedimos Teu auxílio para entender as coisas que nos serão ditas e seus ensinamentos, para que possamos ter a mente aberta e o coração aberto para aprender mais sobre Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos para nos ajudar a nos tornar semelhantes a Ele, para que consigamos entender e compreender melhor. Pedimos uma bênção sobre todos os que falarão a nós, para que a mensagem deles toque nosso coração, para nos ajudar a sermos melhores. Essas bênçãos pedimos e com gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. O presidente Henry B. Eyring apresentará agora as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da igreja para voto de apoio. Irmãos e irmãs, terei o privilégio de apresentar-lhes as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da igreja para voto de apoio. Por gentileza, expressem seu voto de modo costumeiro, onde quer que estejam. Caso alguém se oponha a quaisquer dos nomes propostos, pedimos que entre em contato com seu presidente de estaca. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente, revelador e presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos 12 Apóstolos M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos, como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Desobrigamos os élderes Weatherford T. Clayton, LeGrand R. Curtis Jr., Randy D. Funk, Christopher Golden, Walter F. Gonzalez, Larry S. Catcher, Lynn G. Robbins e Joseph W. Citati como 70 autoridades gerais, e os designamos autoridades gerais eméritas. Os que desejam expressar gratidão a esses irmãos e suas esposas e familiares por seus anos de serviço dedicado, manifestem-se levantando a mão. Também somos gratos aos 70 de área
que concluíram seu chamado no último ano, cujos nomes podem ser encontrados no site newsroom.churchofjesuschrist.org. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 de área, inclusive os 6 novos 70 de área anunciados anteriormente, nesta semana no site newsroom.churchofjesuschrist.org, e os líderes gerais como constituídos atualmente. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, por suas orações e fé contínuas em favor da liderança da Igreja. Obrigado, presidente Eyring. O coro agora entoará Fé a Cada Passo. Após o hino, teremos a satisfação de ouvir o presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Christine M. Yee, que serve como segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Depois, o elder Paul V. Johnson, da presidência dos 70, falará a nós. Embark in the service.
Thank you, choir, for singing. Agradeço ao coro por ter cantado Fé a Cada Passo. A melodia e a letra dessa música foram escritas em 1996 pelo irmão Newell Daly, em preparação para a comemoração do aniversário de 150 anos da chegada dos primeiros pioneiros ao Vale do Lago Salgado, em 1847. Embora essa música tenha sido escrita em preparação para essa celebração, sua mensagem se aplica a todo o mundo. Sempre gostei muito do refrão: com fé a cada passo, seguimos ao Senhor. Cantamos a uma voz com esperança em seu amor. Irmãos e irmãs, testifico que se seguirmos Jesus Cristo com passos de fé, há esperança. Há esperança no Senhor Jesus Cristo. Há esperança para todas as pessoas nesta vida. Há esperança para vencermos nossos erros, nossos pesares, nossas dificuldades, nossos desafios e provações. Há esperança no arrependimento e em sermos perdoados, e em perdoarmos outras pessoas. Testifico que há esperança e paz em Cristo. Ele pode nos conduzir nos momentos de dificuldade. Ele o fez para os primeiros pioneiros e fará o mesmo hoje para cada um de nós. Este ano marca o aniversário de 175 anos da chegada dos primeiros pioneiros ao Vale do Lago Salgado, o que me fez refletir sobre meus antepassados, alguns dos quais caminharam de Nauvoo até o Vale do Lago Salgado. Tenho bisavós que caminharam pelas planícies em sua juventude. Henry Ballard tinha 20 anos de idade quando chegou ao Vale do Lago Salgado. Margaret McNeil tinha 13 e Joseph F. Smith, que mais tarde se tornou o 6º presidente da igreja, tinha apenas 9 anos. Eles enfrentaram privações de todo tipo ao longo da trilha, tais como invernos congelantes, doenças e falta de alimento e roupas adequadas. Por exemplo, quando Henry Ballard chegou no Vale do Lago Salgado, ele se regozijou ao ver a terra prometida, mas ficou com receio de que alguém o visse porque as roupas que ele estava vestindo estavam tão gastas que não cobriam seu corpo direito. Ele ficou escondido atrás de arbustos o dia inteiro, até o anoitecer. Depois, foi a uma casa e pediu que lhe dessem roupas para que pudessem continuar sua jornada e localizar seus pais. Ele ficou grato a Deus por ter chegado em segurança ao local que seria sua futura casa. Meus bisavós seguiram Jesus Cristo com passos de fé em cada provação que enfrentaram. Sou grato por eles nunca terem desistido. Seus passos de fé têm me abençoado e abençoado as gerações seguintes, assim como os passos de fé que vocês dão hoje abençoarão sua posteridade. A palavra pioneiro pode ser usada de duas maneiras. A primeira pode significar uma pessoa que está entre as primeiras a explorar ou estabelecer um novo território. A segunda pode significar abrir ou preparar o caminho para que outras pessoas a sigam. Ao pensar nos pioneiros que prepararam o caminho para outras pessoas, penso primeiro no profeta Joseph Smith. Joseph foi um pioneiro, porque seus passos de fé o levaram a um bosque, onde ele se ajoelhou em oração e abriu o caminho para termos a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. A fé que Joseph teve para pedir a Deus naquela manhã de primavera de 1820
abriu o caminho para a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que incluía profetas e apóstolos chamados a servir na terra mais uma vez. Sei que Joseph Smith é um profeta de Deus. Sei que seus passos cheios de fé o levaram a se ajoelhar na presença de Deus, o Pai, e de seu Filho amado Jesus Cristo. Os passos de fé do profeta Joseph permitiram que ele fosse um instrumento do Senhor para trazer à luz o livro de Mórmon, que é outro testamento de Jesus Cristo e de sua graça expiatória. Por meio da fé e da perseverança de Joseph Smith, diante de inacreditáveis dificuldades e oposição, ele foi capaz de ser um instrumento nas mãos do Senhor para estabelecer a Igreja de Jesus Cristo mais uma vez na terra. Na última conferência geral, falei sobre como meu serviço missionário de tempo integral me abençoou. Fui abençoado ao ensinar sobre o glorioso plano de salvação de nosso Pai Celestial, sobre a primeira visão de Joseph Smith e sua tradução do livro de Mórmon. Esses ensinamentos restaurados e essa doutrina restaurada guiaram meus passos de fé ao ensinar aquelas pessoas que estavam dispostas a ouvir a mensagem da restauração do Evangelho. Nossos missionários hoje em dia são pioneiros modernos porque compartilham essa gloriosa mensagem com pessoas no mundo inteiro, abrindo assim o caminho para que os filhos de nosso Pai Celestial o conheçam e também conheçam seu Filho Jesus Cristo. Aceitar o Evangelho de Jesus Cristo abre o caminho para que todas as pessoas se preparem e recebam as ordenanças e as bênçãos da igreja e do templo. Na última conferência geral, o presidente Russell M. Nelson reafirmou que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão, e que a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional, para as irmãs jovens e capazes. Queridos rapazes e moças, seus passos de fé os ajudarão a seguir o convite do Senhor para servir missão, para serem pioneiros dos tempos modernos, abrindo o caminho para que os filhos de Deus encontrem o caminho do convênio e permaneçam nele, o caminho que conduz de volta à sua gloriosa presença. O presidente Nelson foi um pioneiro na igreja. Como apóstolo, ele viajou e abriu muitas terras para a pregação do Evangelho. Pouco depois de se tornar o profeta e presidente da igreja, ele nos convidou a aumentarmos nossa capacidade espiritual de receber revelações. Ele continua a nos ensinar como podemos fortalecer o nosso testemunho. Em um devocional para jovens adultos, ele disse: "Eu imploro para que vocês assumam a responsabilidade por seu testemunho. Esforcem-se para obtê-lo. Sejam responsáveis por ele. Cuidem dele. Cultivem-no para que ele cresça. Depois observem os milagres acontecerem em sua vida." Ele está nos ensinando como podemos nos tornar mais autossuficientes espiritualmente. Ele disse: "Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo." Sei que o presidente Russell M. Nelson é o profeta de Deus na terra atualmente. Nosso Salvador, Jesus Cristo, é o supremo pioneiro na preparação do caminho. De fato, ele é o caminho, para que o plano de salvação seja realizado a fim de que possamos nos arrepender e, por meio da fé nele, retornar ao nosso Pai Celestial. Jesus disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ele prometeu não nos deixar sem consolo.
Ele se voltará para nós em nossas provações. Ele nos convidou a vir a Ele com toda a sinceridade de coração e Ele vai nos curar. Testifico que Jesus Cristo é nosso Salvador e nosso Redentor, nosso advogado junto ao Pai. Nosso Pai Celestial abriu o caminho para voltarmos à presença dEle, seguindo o seu Filho amado, Jesus Cristo, com fé a cada passo. Grandparents and early pioneers faced many obstacles as they came by wagons and Meus bisavós e outros primeiros pioneiros enfrentaram muitos obstáculos quando vieram em carroções, carrinhos de mão e caminharam até o Vale do Lago Salgado. Nós também enfrentaremos desafios em nossa jornada individual pela vida. Não estamos empurrando carrinhos de mão ou conduzindo carroções cobertos sobre montanhas íngremes e através de profundos declives cheios de neve. Estamos tentando, como eles, superar espiritualmente as tentações e os desafios de nossos dias. Temos trilhas para caminhar, temos colinas e às vezes montanhas para escalar. Embora os desafios hoje sejam diferentes das provações que os primeiros pioneiros enfrentaram, eles não são menos desafiadoras para nós. É importante seguir o profeta e manter nossos pés firmemente enraizados no caminho do convênio de fidelidade, assim como os primeiros pioneiros. Que sigamos Jesus Cristo com fé a cada passo. Precisamos servir ao Senhor e servir uns aos outros. Precisamos nos fortalecer espiritualmente, guardando e honrando nossos convênios. Não devemos perder o senso de urgência em cumprir os mandamentos. Satanás tenta enfraquecer nosso compromisso e nosso amor por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Suplico que se lembrem que mesmo que alguém se perca pelo caminho, nunca estaremos perdidos para nosso Salvador. Com a bênção do arrependimento, podemos nos voltar para Ele. Ele nos ajudará a aprender, a crescer e a mudar ao nos esforçarmos para permanecer no caminho do convênio. Que sigamos os passos de Jesus Cristo e com fé, a cada passo, nós nos concentremos nele, mantendo nossos pés firmemente enraizados no caminho do convênio. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Samuel relata uma história pouco conhecida de Davi, o futuro rei de Israel, e uma mulher chamada Abigail. Depois da morte de Samuel, Davi e seus homens se afastaram do rei Saul, que procurava tirar a vida de Davi. Eles cuidavam dos rebanhos e dos servos de um homem poderoso e mesquinho chamado Nabal. Davi enviou 10 de seus homens para saudar Nabal e pediu comida e suprimentos necessários. Nabal respondeu ao pedido de Davi com insultos e despediu os homens, que partiram de mãos vazias. Ofendido, Davi preparou seus homens para confrontarem Nabal e sua casa, dizendo: "Ele me pagou mal por bem." Um servo contou a Abigail, esposa de Nabal, sobre os maus tratos do marido aos homens de Davi. Rapidamente, Abigail juntou a comida e os suprimentos necessários e foi interceder em favor de Davi. Quando Abigail o encontrou, ela prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: "Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Agora, pois, o Senhor te impediu de vires com derramamento de sangue e de que tua própria mão te vingasse. E agora este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê-se aos moços. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão." Então Davi disse a Abigail: "Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendito és tu, que hoje me impediste de vir com derramamento de sangue e de que a minha própria mão me vingasse." Então Davi tomou à mão o que ela tinha trazido e lhe disse: "Sobe em paz à tua casa, dê ouvidos à tua voz,
e aceitei a tua face. E ambos se foram em paz. Nesse relato, Abigail pode ser considerada um modelo ou símbolo poderoso de Jesus Cristo. Por meio de seu sacrifício expiatório, o Salvador pode nos livrar do pecado e do peso de um coração hostil e nos dar o sustento de que necessitamos. Assim como Abigail estava disposta a tomar sobre si o pecado de Nabal, o Salvador, de uma maneira incompreensível, tomou sobre si os nossos pecados e os pecados daqueles que nos magoaram ou ofenderam. No Getsemane e na cruz, ele assumiu para si esses pecados. Ele abriu um caminho para nos libertar de um coração vingativo. Esse caminho passa pelo perdão, que pode ser uma das coisas mais difíceis de se fazer e uma das coisas mais divinas de se vivenciar. No caminho do perdão, o poder expiatório de Jesus Cristo pode fluir em nossa vida e começar a curar as fendas profundas do coração e da alma. O presidente Russell M. Nelson ensinou que o Salvador nos oferece a capacidade de perdoar. Por meio de sua expiação infinita, é possível perdoar aqueles que os magoaram e que nunca aceitarão a responsabilidade pela crueldade que demonstraram a vocês. Geralmente é fácil perdoar alguém que sincera e humildemente busca seu perdão. Mas o Salvador concederá a vocês a capacidade de perdoar qualquer pessoa que os tenha maltratado de alguma maneira. Assim, os atos ofensivos delas não podem mais prejudicar sua alma. O fato de Abigail trazer uma abundância de comida e suprimentos nos ensina que o Salvador oferece àqueles que foram magoados e feridos o sustento e a ajuda de que precisam para ser curados. Não somos deixados sozinhos para lidar com as consequências das ações de outras pessoas. Nós também podemos ser curados e salvos do peso e de um coração hostil e de quaisquer ações que venham a seguir. O Senhor disse: Eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. O Senhor exige que perdoemos porque é para o nosso próprio bem. Mas Ele não nos pede que façamos isso sem sua ajuda, seu amor e sua compreensão. Por meio de nossos convênios com o Senhor, cada um de nós pode receber o poder e a orientação fortalecedores e a ajuda de que precisamos para perdoar e ser perdoados. Porém, perdoar uma pessoa não significa que nos colocamos em uma situação em que continuaremos a ser magoados. Podemos nos esforçar para perdoar uma pessoa e ainda assim podemos nos sentir inspirados pelo Espírito a ficar longe dela. Assim como Abigail ajudou a Davi a não ter pesar no coração e a receber a ajuda de que precisava, o Salvador vai ajudá-los. Ele os ama e anda com vocês em seu caminho, com cura debaixo das suas asas. Ele deseja que tenham paz. Testemunhei pessoalmente o milagre de cura de Cristo em meu coração hostil. Com a permissão de meu pai, compartilho que cresci em um lar no qual nem sempre me senti segura, devido a maus tratos emocionais e verbais. Enquanto era jovem e jovem adulta, eu guardava rancor de meu pai e sentia raiva no coração por causa dessa mágoa. Ao longo dos anos, em meus esforços para encontrar paz e cura no caminho do perdão, percebi de maneira profunda que o mesmo Filho de Deus que expiou meus pecados é o mesmo Redentor que também salvará as pessoas que me magoaram profundamente. Eu não poderia realmente acreditar na primeira verdade sem acreditar na segunda. À medida que meu amor pelo Salvador aumentava, também aumentava o meu desejo de substituir a mágoa e a raiva por seu bálsamo de cura. Foi um processo de muitos anos que exigiu coragem, vulnerabilidade, perseverança e aprender a confiar no poder divino do Salvador para salvar e curar. Ainda tenho que trabalhar nisso, mas meu coração não está mais em guerra. Recebi um novo coração. Um coração que sentiu o amor profundo e permanente de um Salvador pessoal, que permaneceu ao meu lado, que me levou a um lugar melhor de maneira gentil e paciente, que chorou comigo, que conheceu minha tristeza. O Senhor me enviou bênçãos compensatórias, assim como Abigail deu a Davi o que ele precisava. Ele enviou mentores para a minha vida. E a parte mais valiosa e transformadora de tudo isso tem sido o meu relacionamento com o Pai Celestial. Por seu intermédio, conheci com gratidão o amor gentil, protetor e orientador de um Pai perfeito. O elder Richard G. Scott disse: Você não pode apagar o que foi feito, mas pode perdoar. O perdão cura feridas terríveis e trágicas, pois permite que o amor de Deus purifique seu coração e sua mente do veneno e do ódio. Ele limpa de sua consciência o desejo de vingança, abre espaço para o amor do Senhor, que purifica, cura e restaura. Meu pai terreno também teve uma milagrosa mudança de coração nos últimos anos e se voltou para o Senhor, algo que eu não teria previsto nesta vida.
Esse é mais um testemunho para mim do poder completo e transformador de Jesus Cristo. Sei que Ele é capaz de curar o pecador e as vítimas de seus pecados. Ele é o Salvador e Redentor do mundo, que deu sua vida para podermos viver novamente. Ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." A todas as pessoas que estão com o coração partido, cativas, feridas e talvez cegas pela mágoa, pelo pecado, Ele oferece cura, recuperação e libertação. Testifico que a cura e a recuperação que Ele oferece é real. O tempo de cura é individual e não podemos julgar o tempo dos outros. É importante nos permitirmos o tempo necessário de cura e sermos bondosos com nós mesmos nesse processo. O Salvador é sempre misericordioso e atencioso e está pronto para nos dar o socorro de que precisamos. No caminho do perdão e da cura existe a escolha de não perpetuar padrões ou relacionamentos prejudiciais em nossa família, nem em qualquer outro lugar. A todas as pessoas no alcance de nossa influência, podemos oferecer bondade em vez de maldade, amor em vez de ódio, gentileza em vez de agressividade, segurança em vez de angústia e paz em vez de contenda. Dar o que lhe foi negado é uma parte poderosa da cura divina, que é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Como disse Isaías, viver de tal maneira, oferecer grinalda em vez de cinzas, é um ato de fé que segue o exemplo supremo de um Salvador que sofreu todas as coisas para socorrer todas as pessoas. José do Egito viveu uma vida de cinzas. Ele foi odiado por seus irmãos, traído, vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por alguém que prometeu ajudá-lo. Ainda assim, ele confiou no Senhor. O Senhor estava com José e consagrou suas provações para sua própria bênção e crescimento e para a salvação de uma família, de sua família de todo o Egito. Quando José se encontrou com seus irmãos como um grande líder no Egito, seu perdão e sua perspectiva refinada se manifestaram em suas bondosas palavras. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida de Deus me enviou adiante de vós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Por meio do Salvador, a vida de José se tornou grinalda por cinza. Kevin J. Warden, presidente da BYU, disse que Deus pode fazer o bem surgir, não apenas de nossos sucessos, mas também de nossos fracassos e dos fracassos de outras pessoas que nos causam dor. Deus é muito bom e muito poderoso. Testifico que o maior exemplo de amor e perdão é o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo, que em amarga agonia disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Sei que nosso Pai Celestial deseja bondade e esperança para cada um de seus filhos. Em Jeremias lemos: "Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz." Jesus Cristo é seu Messias pessoal, seu amoroso Redentor e Salvador, que conhece as súplicas de seu coração. Ele deseja sua cura e sua felicidade. Ele os ama. Ele chora com vocês em suas tristezas e se alegra em curá-los. Minha oração é que tenhamos esperança e seguremos sua mão amorosa que está sempre estendida à medida que percorremos o caminho de cura do perdão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo têm o poder de nos salvar e nos transformar. Eles podem nos ajudar a nos tornar como eles. Há alguns anos, um de nossos netos, o Aaron, começou a ter problemas de saúde. Ele se sentia cansado, tinha muitos hematomas e não parecia saudável. Após exames médicos, ele foi diagnosticado com uma anemia plástica grave, uma doença em que a medula óssea para de produzir glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Sem tratamento e uma eventual cura, o sangue não coagula adequadamente nem combate infecções. Então, mesmo pequenas quedas, ferimentos ou doenças podem rapidamente se tornar fatais. Por um período de tempo, ele recebeu plaquetas e transfusões de sangue regularmente para mantê-lo fora de perigo. Os médicos explicaram que a única cura para a doença seria um transplante de medula. E a melhor chance de sucesso seria ter um irmão como doador.
Se um de seus irmãos fosse um doador compatível, o resultado do transplante poderia ser sua salvação. Seus 4 irmãos mais novos foram testados e um deles, Maxwell, foi considerado um doador compatível. Mesmo com um doador compatível, um transplante de medula ainda representa um risco grave de complicações. O processo exigia que as próprias células de Aaron em sua medula óssea doente fossem destruídas por uma combinação de quimioterapia e radioterapia antes de ele receber as células-tronco da medula óssea de seu irmão Maxwell. Então, devido ao sistema imunológico comprometido do Aaron, ele precisou ficar isolado no hospital por várias semanas e depois ficar em casa por vários meses com protocolos, restrições e medicamentos especiais. O resultado esperado do transplante era que o corpo de Aaron não rejeitasse as células do doador e que as células de Maxwell produzissem gradualmente os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas necessárias no corpo de Aaron. Um transplante de doador bem-sucedido causa uma mudança fisiológica real. Surpreendentemente, um médico explicou que se Aaron cometesse um crime e deixasse sangue no local do crime, a polícia poderia prender seu irmão Maxwell. Isso acontece porque o sangue de Aaron viria das células transplantadas de Maxwell e teria o DNA dele. E isso aconteceria pelo resto de sua vida. Aaron ser salvo pelo sangue de seu irmão provocou muita reflexão sobre o sangue expiatório de Cristo e o efeito de sua expiação sobre nós. Gostaria de me concentrar hoje na mudança permanente e vivificante que ocorre quando permitimos que o Senhor faça milagres em nós. Aaron não tinha um poder em si mesmo para vencer a doença. Seu corpo não conseguia produzir as células sanguíneas necessárias para manter sua vida. Não importava seu esforço pessoal, ele não conseguia curar a medula. Assim como Aaron não conseguia se curar, não podemos salvar a nós mesmos. Por mais capazes, instruídos, brilhantes ou fortes que sejamos, não podemos nos purificar de nossos pecados, mudar nosso corpo para um estado imortal ou nos exaltar. Isso somente é possível por meio do Salvador Jesus Cristo e de sua expiação infinita. Não há nenhum outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. É seu sangue expiatório que nos purifica e santifica. Embora Aaron não pudesse curar a si mesmo para que o transplante desse certo, ele precisava estar disposto a fazer o que os médicos pediam, mesmo as coisas mais difíceis e desafiadoras. Embora não possamos salvar a nós mesmos, quando nos submetemos à vontade do Senhor e guardamos nossos convênios, o caminho está aberto para a nossa redenção. Assim como o extraordinário processo de mudança do nosso DNA, do DNA das células sanguíneas de Aaron, podemos mudar nosso coração, ter sua imagem em nosso semblante e nos tornar novas criaturas em Cristo. Alma lembrou ao povo de Zaenla sobre a geração anterior que havia sido convertida. Falando de seu pai, Alma explicou que, em virtude de sua fé, verificou-se uma grande mudança em seu coração. Então ele perguntou: haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Não foram as pessoas que mudaram seu próprio coração. O Senhor realizou a mudança real. Alma foi muito claro sobre isso. Ele disse: eis que lhes transformou o coração. Eles humilharam-se e depositaram confiança no Deus verdadeiro e vivo, e foram fiéis até o fim e foram salvos. As pessoas estavam dispostas a abrir o coração e exercer fé, e então o Senhor mudou o coração delas. E que vigorosa mudança foi essa?
Pense na diferença na vida desses dois homens chamados alma, antes e depois de o coração deles ser transformado. Somos filhos de Deus com um destino majestoso. Podemos ser transformados para nos tornar semelhantes a Ele e termos a plenidade da alegria. Satanás, por outro lado, quer que sejamos tão miseráveis quanto ele. Temos a capacidade de escolher a quem seguirmos. Quando seguimos Satanás, damos a ele poder. Quando seguimos a Deus, ele nos dá poder. O Salvador ensinou que devemos ser perfeitos. Parece assustador. Tenho certeza de que não estou sozinho em sentir inadequação pessoal e perceber a distância entre nós e a perfeição. Talvez tenhamos a tendência de achar que temos que ser perfeitos, mas isso não é possível. Seguir todas as sugestões de todos os livros de autoajuda do mundo não fará isso acontecer. Há apenas uma maneira e um nome pelo qual se alcança a perfeição. Somos aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio, que efetuou essa expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue. Nossa perfeição só é possível por meio da graça de Deus. Consegue imaginar como teria sido difícil para nosso jovem neto Aaron presumir que ele mesmo tinha que entender e realizar todos os procedimentos médicos associados a seu transplante? Não devemos presumir que precisamos fazer o que somente o Salvador pode fazer nesse processo milagroso de nosso aperfeiçoamento. Ao concluir seu registro, Moroni ensinou: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser feitos perfeitos em Cristo. Que verdade consoladora e poderosa! Sua graça basta para mim. Sua graça basta para vocês. Sua graça basta para todos os que estão cansados e oprimidos. Com tratamentos médicos como os de Aaron, sempre há alguma incerteza no resultado. Na verdade, Aaron precisou de um segundo transplante quando o primeiro teve complicações. Felizmente, com uma mudança espiritual de coração, não precisamos questionar se isso vai acontecer. Quando vivemos de acordo com sua vontade, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar, há uma garantia de 100% de sermos purificados pelo sangue do Salvador e, por fim, sermos aperfeiçoados nele. Ele é um Deus de verdade e não pode mentir. Não há dúvida de que esse processo de mudança leva tempo e não será concluído até depois desta vida. Mas a promessa é certa. Quando o cumprimento das promessas de Deus parece distante, ainda assim nos agarramos a essas promessas sabendo que elas serão cumpridas. A milagrosa mudança de saúde de Aaron trouxe grande alegria para a nossa família. Imagine a grande alegria no céu à medida que vigorosas mudanças acontecem em nossa alma. Somos amados por nosso Pai Celestial e pelo Salvador Jesus Cristo. E eles se ofereceram graciosamente para nos transformar e aperfeiçoar. Eles querem fazer isso. É o ponto central de sua obra e glória. Testifico que eles têm poder para fazer isso quando nos aproximamos deles com fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos Glória a Deus, cantai. Após o hino, o élder Ulisses Soares, do quórum dos 12 apóstolos, falará a nós. Em seguida, ouviremos os élderes James W. McConkie III e Jorge F. Zeballos, dos 70. Após suas palavras, o coro cantará
aonde mandares, irei. This is the Saturday afternoon session Esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nos primeiros meses de nosso casamento, minha querida esposa expressou o desejo de estudar música. Com o intuito de agradar minha amada, decidi orquestrar uma bela e sincera surpresa. Fui a uma loja de instrumentos musicais e comprei para ela um piano de presente. Com empolgação, coloquei a nota fiscal dentro de uma caixinha que continha um lindo laço e dei a ela na esperança de que houvesse uma reação calorosa de gratidão pelo seu marido extremamente amoroso e atencioso. Quando abriu aquela caixinha e viu seu conteúdo, ela amorosamente olhou para mim e disse: "Ah, querido, você é maravilhoso. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Isto aqui é um presente ou uma dívida?" Depois de nos aconselharmos sobre a surpresa, decidimos cancelar a compra, pois vivíamos com um orçamento de estudantes, assim como acontece com muitos jovens recém-casados. Essa experiência me ajudou a reconhecer a importância do princípio da parceria plena em nosso relacionamento conjugal e como sua aplicação poderia ajudar minha esposa e eu a sermos unos de coração e vontade. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo proclama o princípio da parceria plena entre a mulher e o homem, tanto na vida mortal como nas eternidades. Embora cada um possua atributos específicos e responsabilidades divinamente atribuídas, a mulher e o homem desempenham papéis igualmente relevantes e essenciais no plano de felicidade de Deus para seus filhos. Isso foi evidenciado desde o princípio, quando o Senhor declarou que não era bom que o homem estivesse só. Por conseguinte, faria uma adjutora própria para ele. No plano do Senhor, uma adjutora própria significava uma companheira que andasse lado a lado com Adão em uma parceria plena. Na realidade, Eva foi uma dádiva celestial na vida de Adão. Por meio de sua natureza divina e de seus atributos espirituais, ela inspirou Adão a trabalhar em parceria com ela para que cumprissem o plano de felicidade de Deus para toda a humanidade. Vamos considerar dois princípios fundamentais que fortalecem a parceria entre o homem e a mulher. O primeiro princípio é: todos são iguais perante Deus. De acordo com a doutrina do Evangelho, a diferença entre a mulher e o homem não se sobrepõe
às promessas eternas que Deus tem para seus filhos e suas filhas. Um não tem mais possibilidades de glória celestial do que o outro nas eternidades. O próprio Salvador convida todos nós, filhos de Deus, a nos achegarmos a Ele e a participarmos de sua bondade, e Ele não repudia quem quer que o procure. Portanto, nesse contexto, todos somos considerados iguais perante Ele. Quando os cônjuges compreendem e incorporam esse princípio, eles não se posicionam como o presidente ou o vice-presidente de sua família. Não há superioridade nem inferioridade no relacionamento conjugal, e nenhum anda à frente ou atrás do outro. Eles caminham lado a lado, de igual para igual, como filhos divinos de Deus. Eles se tornam unos em pensamento, em desejo e em propósito, com nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo, liderando e guiando a unidade familiar juntos. Em uma parceria igualitária, o amor não é uma posse, mas sim participação, parte daquela criação conjunta que é o nosso chamado humano. Com a verdadeira participação, marido e mulher se fundem na unidade sinérgica de um domínio eterno, que, sem ser compelido, fluirá pleno de vida espiritual para o casal e para sua posteridade eternamente. O segundo princípio relevante é a regra de ouro ensinada pelo Salvador no Sermão da Montanha. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Esse princípio indica uma atitude de mutualidade, reciprocidade, união e interdependência, e tem como base o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele se funde com outros atributos cristãos, como a longanimidade, a brandura, a mansidão e a bondade. Para compreendermos melhor a aplicação desse princípio, podemos olhar para o sagrado e eterno vínculo estabelecido por Deus entre nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles se tornaram uma só carne, criando uma dimensão de união que lhes permitiu caminharem juntos com respeito, gratidão e amor, esquecendo-se de si mesmos e buscando o bem-estar um do outro em sua jornada rumo à eternidade. Essas são as características que buscamos em um casamento unido hoje em dia. Por meio do selamento no templo, uma mulher e um homem entram na santa ordem do matrimônio, no novo e eterno convênio. Por meio dessa ordem do sacerdócio, eles recebem bênçãos eternas e poder divino para dirigirem seus assuntos familiares à medida que vivem de acordo com os convênios que fizeram. A partir desse momento, eles prosseguem de maneira interdependente e em plena parceria com o Senhor, especialmente no que diz respeito a cada uma de suas responsabilidades divinamente atribuídas de nutrir e de presidir em sua família. Nutrir e presidir são responsabilidades interrelacionadas e simultâneas, o que significa que a mãe e o pai têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais e compartilhar uma liderança equilibrada de seu lar. Nutrir significa instruir, ensinar e apoiar os membros da família. Isso é feito ajudando-os a aprender as verdades do Evangelho e a desenvolver a fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, em um ambiente de amor. Presidir significa ajudar os membros da família a voltarem a habitar na presença de Deus. Isso é feito ao servir e ensinar com gentileza, mansidão e amor puro. Também inclui liderar os membros da família na oração regular, no estudo do Evangelho e em outros aspectos da adoração. Os pais trabalham em união, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, para cumprir essas duas grandes responsabilidades. É importante observar que o governo da família segue o padrão patriarcal, diferindo em alguns aspectos da liderança do sacerdócio na igreja. O padrão patriarcal implica que a esposa e o marido devem prestar contas diretamente a Deus pelo cumprimento de suas atribuições sagradas na família.
Esse padrão exige uma parceria plena, a observância intencional de todos os princípios da retidão e da prestação de contas, e proporciona oportunidades de desenvolvimento em um ambiente de amor e de auxílio mútuos. Essas responsabilidades especiais não implicam em hierarquia e excluem totalmente qualquer tipo de abuso ou uso indevido da autoridade. A experiência que Adão e Eva tiveram depois de deixarem o Jardim do Éden ilustra lindamente o conceito de interdependência entre uma mãe e um pai, ao nutrirem e presidirem sua família. Conforme ensinado no livro de Moisés, eles trabalharam juntos para lavrar a terra com o suor de seu rosto, a fim de prover o bem-estar físico de sua família. Trouxeram filhos ao mundo, invocaram o nome do Senhor juntos e ouviram sua voz, que vinha do caminho em direção ao Jardim do Éden, e aceitaram os mandamentos que o Senhor lhes deu e se esforçaram para obedecer a eles. Eles então deram a conhecer essas coisas a seus filhos e suas filhas, e não cessaram de clamar a Deus juntos, de acordo com suas necessidades. Meus queridos irmãos e irmãs, nutrir e presidir são oportunidades, não atribuições exclusivas. Uma pessoa pode ter a responsabilidade por algo, mas talvez ela não seja a única pessoa com essa responsabilidade. Quando pais amorosos compreendem bem essas duas grandes responsabilidades, eles se esforçam juntos para proteger e cuidar do bem-estar físico e emocional de seus filhos. Eles também os ajudam a enfrentar os perigos espirituais de nossos dias, nutrindo-os com a boa palavra do Senhor, conforme revelada a seus profetas. Embora o marido e a mulher apoiem um ao outro em suas responsabilidades divinamente atribuídas, enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Às vezes, um dos cônjuges terá a responsabilidade de desempenhar ambos os papéis simultaneamente, seja temporária ou permanentemente. Recentemente conheci uma irmã e um irmão que vivem nessas condições. Como pais solos, cada um deles, dentro de sua esfera familiar, e em parceria com o Senhor, decidiu dedicar sua vida inteiramente ao cuidado espiritual e temporal de seus filhos. Eles não perderam de vista os convênios feitos com o Senhor no templo e suas promessas eternas, apesar de cada um deles ter passado por um difícil divórcio. Ambos buscaram a ajuda do Senhor em todas as coisas, esforçando-se continuamente para vencer seus desafios e trilhar o caminho do convênio. Eles confiam que o Senhor cuidará de suas necessidades, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Ambos nutriram seus filhos, ensinando-os com brandura, mansidão e amor puro, mesmo vivenciando circunstâncias difíceis na vida. Pelo que sei, esses dois pais solos não culpam a Deus por seus infortúnios. Em vez disso, eles anseiam pelas bênçãos que o Senhor reservou para eles, com um perfeito esplendor de esperança e confiança. Irmãos e irmãs, testifico a vocês que se nós, mulheres e homens, trabalharmos juntos em uma parceria verdadeira e de igual para igual, desfrutaremos da união ensinada pelo Salvador, à medida que cumprimos as responsabilidades divinas em nosso relacionamento conjugal. Prometo a vocês, em nome de Cristo, que corações serão entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros, que encontraremos mais alegria em nossa jornada rumo à vida eterna e que nossa capacidade de servir uns aos outros e uns com os outros se multiplicará significativamente. Presto testemunho dessas verdades, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Brothers, sisters, friends,
Em 2013, minha esposa Laurel e eu fomos chamados para servir como líderes de missão na missão República Tchecoslováquia. Nossos 4 filhos serviram conosco. Como família, fomos abençoados com missionários brilhantes e santos extraordinários da República Tchecoslováquia. Nós os amamos. Quando nossa família entrou no campo missionário, trouxemos conosco o ensinamento do Elder Joseph P. Wirthlin. Em um discurso intitulado O Grande Mandamento, o Elder Wirthlin perguntou: "Vocês amam o Senhor?" Seu conselho para aqueles que responderam sim foi simples e profundo. Então passem tempo com Ele. Meditem sobre suas palavras, tomem sobre si o seu jugo, procurem entender e obedecer. O Elder Wirthlin então prometeu uma bênção transformadora para aqueles que estão dispostos a dar tempo e espaço para Jesus Cristo. Nós nos comprometemos a obedecer aos princípios ensinados pelo Elder Wirthlin e estudá-los. Com nossos missionários, passamos muitas horas lendo as experiências de Jesus, estudando os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João do Novo Testamento e o livro de Terceiro Nefe do livro de Mórmon. No final de cada reunião com os missionários, depois de ler, debater, refletir e aprender sobre Jesus, terminávamos com uma mensagem espiritual de um dos capítulos que chamávamos de os 5 Evangelhos. Para minha esposa, nossos missionários e eu, passar tempo envolvidos com as experiências de Jesus nas Escrituras mudou tudo. Adquirimos um profundo apreço por quem Ele foi e por aquilo que era importante para Ele. Ponderamos juntos sobre como e o que Ele ensinou, as maneiras pelas quais Ele demonstrou amor, o que Ele fez para abençoar e servir, seus milagres, como Ele respondeu à traição, o que Ele fez com emoções humanas difíceis, seus títulos e nomes, como Ele ouviu, como Ele resolveu conflitos, o mundo em que viveu, suas parábolas, como Ele incentivou a união e a bondade, sua capacidade de perdoar e curar, seus sermões, suas orações, seu sacrifício expiatório, sua ressurreição e seu evangelho. Muitas vezes nos sentimos como Zaqueu, que era de pequena estatura, correndo para subir em uma figueira enquanto Jesus passava por Jericó, porque, como Lucas escreveu, nós procurávamos ver quem era Jesus. Não era Jesus como nós queríamos ou desejávamos que fosse, mas Jesus como Ele realmente era e é. Assim como o Elder Wirthlin prometeu, aprendemos de modo muito real que o Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de transformação. A partir de homens e mulheres terrenos, refina-nos para que nos tornemos homens e mulheres eternos. Aqueles dias foram muito especiais. Passamos a acreditar que, para Deus, nada é impossível. As tardes sagradas em Praga, Bratislava ou Brum, vivenciando o poder e a realidade de Jesus, continuam sendo uma forte influência em nossa vida. Nós estudamos muitas vezes Marcos 2, de 1 a 12. Essa história é fascinante. Gostaria de ler parte dela, diretamente do Evangelho de Marcos, e depois compartilhar meu entendimento após estudo e debate abrangentes com nossos missionários e outras pessoas. E alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e ouviu-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então foram ter com ele uns que conduziam um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: "Filho, perdoados estão os teus pecados." Depois de conversar com algumas pessoas na multidão, Jesus olha para o homem paralítico e o cura fisicamente, dizendo: "A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca tal vimos." Vou compartilhar minha impressão pessoal da história. No início de seu ministério, Jesus retornou a Cafarnaum, uma vila de pescadores localizada na costa norte do Mar da Galileia. Ele havia realizado uma série de milagres ao curar os enfermos e expulsar espíritos malignos. Ansiosos para ouvir e estar na presença do homem chamado Jesus,
Os cidadãos se reuniram na casa onde haviam rumores de que ele estava hospedado. Quando chegaram, Jesus começou a ensinar. As casas em Cafarnaum naquela época eram térreas, com telhados planos e muito próximas umas das outras. O telhado e as paredes eram uma mistura de pedra, madeira, barro e palha, acessados por um conjunto de degraus simples na lateral da casa. A multidão cresceu rapidamente, encheu a sala onde Jesus estava ensinando e se espalhou pela rua. A história se concentra no homem paralítico e seus 4 amigos. A paralisia é muitas vezes acompanhada de fraqueza e tremores. Imagine um dos 4 amigos dizendo aos outros: Jesus está em nossa vila, sabemos sobre os milagres que ele realizou e aqueles a quem curou. Se pudermos levar o nosso amigo a Jesus, talvez ele também possa ser curado. Então, cada um deles pega em um dos lados da cama ou esteira em seu amigo e começa a carregá-lo pelas ruas tortuosas, estreitas e não pavimentadas de Cafarnaum. Com os músculos doloridos, eles dobram a última esquina apenas para descobrir que, como diz a Escritura, a multidão reunida para ouvir é tão grande que é impossível chegar a Jesus. Com amor e fé, os 4 não desistiram. Em vez disso, eles sobem rapidamente os degraus para o telhado, levantam um amigo e sua cama com muito cuidado, quebram o telhado da sala onde Jesus estava ensinando e baixam seu amigo. Imaginem que, no que deve ter sido um momento importante de ensino, Jesus ouve um ruído, olha para cima e, enquanto poeira e palha caem na sala, ele vê um buraco se abrindo no teto. Um homem paralítico em uma cama é então baixado no chão. De modo excepcional, Jesus percebeu que aquilo não é uma interrupção, mas sim algo importante. Ele olha para o homem na cama, perdoa seus pecados publicamente e cura fisicamente. Com esse relato de Marcos 2 em mente, várias verdades importantes se tornam claras sobre Jesus como o Cristo. Primeiro, quando procuramos ajudar alguém que amamos a chegar a Cristo, podemos fazê-lo com a confiança de que Ele tem a capacidade de aliviar o fardo do pecador e perdoar. Segundo, quando levamos doenças físicas, emocionais ou outros tipos de doenças a Cristo, podemos fazê-lo sabendo que Ele tem o poder de curar e confortar. Terceiro, quando nos esforçamos como os 4 amigos para levar outras pessoas a Cristo, podemos fazê-lo com certeza de que Ele vê nossas verdadeiras intenções e as honrará. Lembre-se, o ensinamento do Salvador foi interrompido pelo surgimento de um buraco no teto. Em vez de repreender ou mandar os 4 que tinham feito o buraco embora, as Escrituras nos dizem que Jesus viu a fé deles. E aqueles que testemunharam o milagre maravilharam-se e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmãos e irmãs, permitam-me encerrar com mais 2 observações. Seja como missionários, ministradores, presidentes da Sociedade de Socorro, bispos, professores, pais, irmãos ou amigos, estamos todos engajados como discípulos santos dos últimos dias no trabalho de trazer outras pessoas a Cristo. As qualidades reveladas pelos 4 amigos são dignas de serem consideradas e imitadas. Eles são corajosos, adaptáveis, resilientes, criativos, versáteis, esperançosos, determinados, fiéis, otimistas, humildes e persistentes. Aliás, os 4 enfatizaram a importância espiritual da comunhão e do companheirismo. A fim de levar seu amigo a Cristo, cada um deles teve que segurar seu lado da cama. Se um soltasse, as coisas ficariam mais difíceis. Se 2 desistissem, a tarefa se tornaria impossível. Cada um de nós tem um papel a cumprir no reino de Deus. Ao cumprirmos nosso papel e fazermos nossa parte, estaremos segurando em um dos lados da cama. Seja na Argentina, ou no Vietnã, ou em Accra, ou no Brisbane, em um ramo ou uma ala, em uma família ou uma dupla de missionários, cada um de nós tem um dos lados para segurar. Ao fazermos isso, e se quisermos, o Salvador abençoará a todos nós. Ele verá nossa fé, assim como Ele viu a fé deles, e nos abençoará como povo. Em épocas diferentes, segurei o lado da cama, ajudando a carregar alguém que amo, e outros momentos fui carregado. Parte do poder dessa história notável de Jesus é que ela nos lembra o quanto precisamos uns dos outros, como irmãos e irmãs, para nos achegarem a Cristo e sermos transformados.
Essas são apenas algumas das coisas que aprendi ao passar algum tempo com Jesus em Marcos 2. Permita a Deus que sejamos capazes de segurar um dos lados da cama, que não negligenciemos, que não tenhamos medo, mas que sejamos fortes em nossa fé e determinados em nosso trabalho para cumprir os propósitos do Senhor. Testifico que Jesus vive, que Ele nos conhece e que Ele tem o poder para curar, transformar e perdoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao longo dos anos, temos recebido magníficos conselhos, inspirações, instruções e revelações diretamente deste belo púlpito no centro de conferências. Diversas vezes, os oradores usaram comparações associadas às suas áreas de conhecimento e de experiência para ilustrar de maneira clara um princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Dessa maneira, por exemplo, aprendemos sobre aviões e voos, nos quais um pequeno desvio inicial pode nos levar a um lugar distante de nosso destino original. Da mesma maneira, também aprendemos com uma comparação da função física de nosso coração com a poderosa mudança de coração exigida para respondermos ao convite do Senhor de segui-lo. Hoje, gostaria de humildemente acrescentar uma comparação inspirada no âmbito de minha área profissional. Refiro-me ao mundo da engenharia civil. Desde o início de meus estudos universitários, eu sonhava com o dia em que completaria os requisitos para me qualificar para entrar na classe que me ensinaria a projetar edifícios e outras escrituras que seriam consideradas antissísmicas. O dia da primeira aula sobre esse assunto finalmente chegou. Estas foram as primeiras palavras do professor. Vocês certamente estão ansiosos para iniciar este curso e aprender a projetar estruturas antissísmicas. Muitos de nós concordamos com a cabeça com entusiasmo. Então ele disse: sinto muito em dizer a vocês que isso não é possível, porque não posso ensiná-los a projetar um edifício que seja contra, que seja anti ou que impeça terremotos. Não faria nenhum sentido, porque os terremotos acontecem de qualquer maneira, mesmo contra a nossa vontade. Depois ele acrescentou: o que posso ensinar a vocês é como projetar estruturas que sejam resistentes a abalos sísmicos, estruturas que podem resistir às forças provenientes de um terremoto, a fim de que permaneçam de pé sem sofrer nenhum dano grave e continuem a oferecer o serviço para o qual foram criadas. O engenheiro faz os cálculos que indicam as dimensões, as qualidades e as características dos alicerces, das colunas, das vigas, das placas de concreto e de outros elementos estruturais que estão sendo projetados. Esses resultados se transformam em plantas e especificações técnicas que devem ser estritamente seguidas pela construtora, a fim de concretizar a obra e, assim, cumprir os propósitos para o qual foi projetada e para o qual está sendo construída. Apesar de mais de 40 anos terem se passado desde aquela primeira aula de engenharia sobre resistência a abalos sísmicos, lembro-me perfeitamente do momento em que comecei a adquirir um entendimento mais profundo e completo da importância vital que esse conceito teria nas estruturas que eu projetaria em minha vida profissional futura. Não apenas isso, mas ainda mais importante, que esse conceito estaria permanentemente presente na edificação de minha própria vida e na edificação das pessoas nas quais eu exerceria uma influência positiva. Somos tão abençoados por podermos contar com o conhecimento do plano de salvação criado por nosso Pai Celestial, por termos o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e por sabermos confiar na orientação inspirada de profetas vivos. Todos esses elementos constituem as plantas e especificações técnicas divinamente projetadas que nos ensinam claramente como construir uma vida feliz. Uma vida resistente ao pecado, à tentação e aos ataques de Satanás, que procura desesperadamente frustrar nosso destino eterno de estar ao lado de nosso Pai Celestial e de nossa amada família. No início de seu ministério, o próprio Salvador foi deixado para ser tentado pelo diabo. Porém, Jesus superou com sucesso aquela grande provação.
Se ele tivesse adotado uma atitude contra Satanás ou contra a tentação, como isso o teria beneficiado? O que fez Jesus sair vitorioso desses momentos mais difíceis foi sua preparação espiritual, que o permitiu estar em uma condição para resistir às tentações do adversário. Quais foram alguns dos fatores que ajudaram o Salvador a estar preparado para aquele momento crucial? Primeiro, ele havia jejuado durante 40 dias e 40 noites, um jejum que deve ter sido acompanhado de oração constante. Portanto, apesar de estar fisicamente fraco, seu espírito estava muito forte. Felizmente, apesar de não ser exigido de nós que façamos um jejum com tal duração, na verdade jejuamos durante 24 horas e uma vez ao mês. O jejum nos mostra força espiritual e nos prepara para sermos resistentes às provações desta vida. Segundo, no relato sobre as tentações que o Salvador sofreu, vemos que ele sempre respondeu a Satanás tendo as Escrituras em mente, citando-as e aplicando-as no momento correto. Quando Satanás o tentou a transformar as pedras em pães para que pudesse satisfazer sua fome devido ao longo jejum, o Salvador disse a ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, quando o Senhor estava no pináculo do templo, o diabo procurou tentá-lo para que ele demonstrasse seu poder. O Senhor respondeu com autoridade: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentativa de Satanás, o Senhor respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Um terremoto deixa marcas, mesmo que em estruturas que foram projetadas e construídas corretamente. Tais consequências podem ser algumas rachaduras, alguns móveis ou tetos caídos, janelas quebradas, etc. Porém, esse edifício bem projetado e bem construído vai cumprir seu propósito de proteger os ocupantes e, com alguns reparos, vai recuperar sua condição original. De maneira similar, os golpes do adversário também podem causar rachaduras ou algum dano parcial em nossa vida, apesar de nossos esforços para construí-la de acordo com o projeto divino perfeito. Essas rachaduras podem se manifestar por meio de sentimentos de tristeza ou remorso, por termos cometido alguns erros e por não termos feito tudo perfeitamente, ou por sentirmos que não somos tão bons quanto desejamos ser. Mas o que é verdadeiramente relevante é que, por termos seguido os planos e especificações divinamente projetados, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, ainda estamos de pé. A estrutura de nossa vida não foi demolida por causa dos esforços do adversário ou por causa de situações difíceis que precisamos enfrentar. Na verdade, estamos prontos para seguir em frente. A alegria prometida nas Escrituras, como o propósito de nossa existência, não significa que não teremos dificuldades ou tristezas, que não teremos rachaduras como consequências das tentações do adversário ou dos próprios desafios de nossa vida terrena. Essa alegria está relacionada à perspectiva que Nefe tinha da vida, quando disse: tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Todos os seus dias. Mesmo nos dias em que Nefe sofreu durante a incompreensão e rejeição de seus próprios irmãos, mesmo quando eles o amarraram no navio, mesmo no dia em que seu pai Leí faleceu, mesmo quando Lamã e Lemuel se tornaram inimigos mortais de seu povo, mesmo nesses dias difíceis, Nefe se sentiu altamente favorecido pelo Senhor. Podemos ter a tranquilidade de saber que o Senhor nunca permitirá que sejamos tentados além do que somos capazes de resistir. A alma nos convida a vigiar e orar continuamente, para não sermos tentados além do que podemos suportar, e sermos assim conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-nos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade. O mesmo princípio pode ser aplicado às provações da vida. Amon nos lembra das palavras do Senhor: ide, suportai com paciência vossas aflições, e eu farei com que tenhais êxito.
O Senhor sempre nos proporciona uma maneira de escapar quando enfrentamos adversidades, tentações, incompreensão, enfermidades e até a morte. Ele disse: "E agora, em verdade vos digo, e o que digo a um, digo a todos: tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desamparei. Ele nunca nos abandonará." Oro para que continuemos a construir nossa vida, seguindo as plantas e as especificações técnicas do projeto divino, criado por nosso Pai e executado por intermédio de nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto, por causa da graça que recebemos por meio da expiação de nosso Salvador, teremos sucesso ao construirmos uma vida resistente ao pecado e à tentação. E seremos fortalecidos para suportar os momentos tristes e difíceis da vida. Além disso, estaremos em uma condição para acessar todas as bênçãos prometidas por meio do amor de nosso Pai e de nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon and for the beautiful music. E pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos a todos que a sessão geral da noite de sábado terá início às 21 horas, horário de Brasília, no Centro de Conferências. A transmissão nacional do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12 horas e 30 minutos às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão do programa. O último orador desta sessão será o elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Juventude da Promessa. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Hans T. Boone, dos 70. Quero falar a respeito do que eu chamo de a doutrina da inclusão na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta doutrina possui 3 partes. 1. O papel da inclusão na coligação do povo do Convênio do Senhor. 2. A importância do serviço e sacrifício na inclusão. E 3. Jesus Cristo como ponto central da inclusão. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em seus primeiros anos, era composta em grande parte por santos brancos norte-americanos e do norte da Europa, com um pequeno número de nativos americanos, afro-americanos e habitantes das ilhas do Pacífico. Agora, há 8 anos da comemoração de 200 anos de seu início, a Igreja tem crescido muito em número e diversidade na América do Norte e ainda mais no resto do mundo. À medida que a coligação do povo do Convênio do Senhor, há muito profetizada, gerar um ímpeto positivo, a Igreja será efetivamente constituída por membros de todas as nações, tribos, línguas e povos. Não se trata de uma diversidade calculada ou forçada, mas de um fenômeno natural presente que é de se esperar, reconhecendo que a rede do Evangelho reúne pessoas de todas as nações e de todos os povos. Somos muito abençoados por vermos a época em que Sião está sendo estabelecida simultaneamente em todos os continentes e em nossa própria vizinhança. Como ensinou o profeta Joseph Smith, o povo de Deus em todas as épocas esperou esse dia com alegre expectativa, e somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Tendo recebido esse privilégio, não podemos permitir que exista qualquer forma de racismo, preconceito tribal ou outras divisões na Igreja de Cristo. O Senhor nos deu o mandamento, sede um, e se não sois um, não sois meus. Devemos ser diligentes em extirpar o preconceito e a discriminação da Igreja, de nosso lar e, acima de tudo, de nosso coração. À medida que os membros da Igreja se tornam cada vez mais diversificados, nosso acolhimento deve se tornar cada vez mais espontâneo e caloroso. Precisamos uns dos outros. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo declara que todos os que são batizados na Igreja são um só corpo em Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O sentimento de inclusão é importante para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. No entanto, é bem possível que às vezes nos sintamos excluídos. Em momentos de desânimo, podemos sentir que nunca estaremos à altura dos altos padrões do Senhor ou das expectativas dos outros. Podemos inadvertidamente impor aos outros, ou até a nós mesmos, expectativas que não são as expectativas do Senhor. Podemos comunicar de maneira sutil que o valor de uma alma tem como base certas realizações ou chamados, mas essas não são a medida de nossa posição aos olhos do Senhor.
O Senhor olha para o coração. Ele se preocupa com nossos desejos e anseios e com o que estamos nos tornando. A irmã Jody King escreveu sobre a própria experiência que teve no passado. Nunca me senti deslocada na igreja até que meu marido Cameron e eu começamos a ter problemas com infertilidade. As crianças e famílias que geralmente me davam alegria de ver na igreja passaram a me causar sofrimento e dor. Senti-me estéril, sem um filho nos braços, uma bolsa de fraldas na mão. O domingo mais difícil foi o primeiro em nossa nova ala. Como não tínhamos filhos, foi-nos perguntado se éramos recém-casados ou quando planejávamos aumentar a família. Eu sempre tinha respostas na ponta da língua para esses questionamentos, sem deixar que me afetassem. Eu sabia que não eram por mal. Contudo, naquele domingo, em particular, foi ainda mais difícil responder aquelas perguntas. Tínhamos acabado de descobrir, depois de ficarmos esperançosos, que novamente eu não estava grávida. Entrei na reunião sacramental me sentindo muito desanimada, e foi difícil responder aquelas perguntas sobre nossa vida pessoal. Mas foi na escola dominical que me senti arrasada. A aula, que era para ser sobre o papel divino das mães, rapidamente mudou de rumo e se tornou uma sessão de desabafo. Senti o coração pesado e lágrimas me vieram aos olhos ao ouvir mulheres reclamando de uma bênção pela qual eu daria tudo o que tinha. Saí às pressas da igreja. A princípio não tive vontade de retornar. Não queria voltar a ter aquele sentimento de isolamento. Mas naquela noite, após conversar com meu marido, soubemos que tínhamos de continuar frequentando a igreja, não apenas porque o Senhor nos havia pedido, mas também porque ambos sabíamos que a alegria proveniente da renovação dos convênios e o espírito que sentimos na igreja superam toda a tristeza que senti naquele dia. Na igreja há viúvas e viúvos, pessoas divorciadas e solteiras, pessoas cujos familiares se afastaram do Evangelho, pessoas com doenças crônicas ou dificuldades financeiras, membros que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, membros que lutam para vencer vícios ou dúvidas, recém-conversos, pessoas que se mudaram recentemente, pessoas cujos filhos saíram da casa e a lista é interminável. O Senhor nos convida a nos achegarmos a Ele, independentemente de nossas circunstâncias. Vamos à igreja para renovar nossos convênios, para aumentar nossa fé, para encontrar paz e para fazer o que Ele fez de modo perfeito na vida dele, ministrar às pessoas que se sentem excluídas. Paulo explicou que a igreja e seus líderes são dados por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É uma triste ironia, então, quando alguém, sentindo que não encontra o ideal em todos os aspectos da vida, conclui que não faz parte da própria organização projetada por Deus para nos ajudar a progredir em direção ao ideal. Uma segunda faceta da doutrina da inclusão está relacionada às nossas próprias contribuições. Embora raramente pensemos nisso, grande parte de nosso sentimento de inclusão é proveniente de nosso serviço e dos sacrifícios que fazemos pelas outras pessoas e pelo Senhor. O foco excessivo em nossas necessidades pessoais ou em nosso próprio conforto pode frustrar esse sentimento de inclusão. Em vez disso, seguimos a doutrina do Salvador. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse sentimento de inclusão não ocorre quando somente esperamos por ele, mas quando nos esforçamos para ajudar uns aos outros. Hoje, infelizmente, consagrar-se a uma causa ou sacrificar qualquer coisa por qualquer outra pessoa está se tornando algo contracultural. Em uma reportagem para Deseret Magazine, no ano passado, o autor Rod Dreher relatou uma conversa que teve com uma jovem mãe em Budapeste. Estou em um bonde em Budapeste com uma amiga que tem aproximadamente 30 anos de idade, vamos chamá-la de Cristina.
Enquanto estamos a caminho para entrevistar uma mulher cristã mais velha que, com seu falecido marido, resistiu à perseguição do Estado comunista. Ao prosseguirmos pelas ruas da cidade, Cristina fala sobre como é difícil ser honesta com amigos de sua idade sobre as dificuldades que enfrenta como esposa e mãe de filhos pequenos. As dificuldades de Cristina são completamente comuns para uma jovem mulher que está aprendendo a ser mãe e esposa. Ainda assim, a atitude predominante entre sua geração é que as dificuldades da vida são uma ameaça ao bem-estar de uma pessoa e não devem ser aceitas. Será que ela e seu marido às vezes discutem? Então, ela deveria deixá-lo, dizem eles. Seus filhos a estão incomodando, então ela deve enviá-los para a creche. Cristina se preocupa que seus amigos não compreendam que as provações e até mesmo o sofrimento são uma parte normal da vida e talvez até parte de uma boa vida, se esse sofrimento nos ensina a ser pacientes, bondosos e amorosos. O sociólogo de religião da Universidade de Notre Dame, Christian Smith, descobriu em seu estudo de adultos com idades entre 18 e 23 anos que a maioria deles acredita que a sociedade nada mais é do que uma coleção de indivíduos autônomos que querem desfrutar da vida. Seguindo essa filosofia, qualquer coisa que alguém ache difícil é uma forma de opressão. Por outro lado, nossos antepassados pioneiros desenvolveram um profundo sentimento de inclusão, união e esperança em Cristo pelos sacrifícios que fizeram para servir missão. Construir templos, abandonar sua casa confortável sob coação e recomeçar. E de muitas outras maneiras consagrar a si mesmos e os seus meios à causa de Sião. Eles estavam dispostos a sacrificar até mesmo sua vida, se necessário. Todos nós somos os beneficiários da perseverança deles. O mesmo acontece com muitas pessoas hoje, que podem perder o contato com familiares e amigos, perder oportunidades de emprego ou sofrer discriminação ou abuso como consequência de serem batizadas. A recompensa delas, no entanto, é um poderoso sentimento de inclusão entre o povo do convênio. Qualquer sacrifício que fizermos na causa do Senhor ajuda a confirmar nosso lugar com aquele que deu sua vida em resgate por muitos. O elemento final e mais importante da doutrina da inclusão é o papel central de Jesus Cristo. Não nos filiamos à Igreja apenas por companheirismo, por mais importante que ele seja. Nós nos filiamos a ela para a redenção, por meio do amor e da graça de Jesus Cristo. Nós nos filiamos a ela para obter as ordenanças de salvação e a exaltação, para nós mesmos e para aqueles que amamos em ambos os lados do véu. Nós nos filiamos a ela para participar de um grande projeto para estabelecer Sião em preparação para o retorno do Senhor. A Igreja é a guardiã dos convênios de salvação e exaltação que Deus nos oferece por intermédio das ordenanças do Santo Sacerdócio. É ao guardarmos esses convênios que obteremos o mais alto e profundo sentimento de inclusão. O presidente Russell M. Nelson escreveu recentemente: uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos. Por causa de nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Jesus Cristo garante que esses convênios sejam cumpridos. Se nos lembramos disso, as mais altas expectativas do Senhor em relação a nós vão nos inspirar, não nos desanimar. Apesar das decepções e dos contratempos ao longo do caminho, é uma grande jornada. Nós nos erguemos e nos encorajamos mutuamente na busca do caminho rumo ao céu, sabendo que, independentemente da tribulação e da demora para recebermos as bênçãos prometidas, podemos ter bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo e estamos com Ele. Somos abençoados com uma medida extra de seu amor e misericórdia. Ser um como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, sem dúvida, o supremo sentimento de inclusão. Portanto, a doutrina da inclusão se resume a isto. Cada um de nós pode afirmar: Jesus Cristo morreu por mim. Ele achou que sou digno de seu sangue.
Ele me ama e pode fazer toda a diferença em minha vida. Ao me arrepender, sua graça me transformará. Sou um com Ele no convênio do Evangelho. Faço parte de sua igreja e de seu reino. E faço parte de sua causa para levar a redenção a todos os filhos de Deus. Testifico que você faz parte da igreja dele. Em nome de Jesus Cristo. His grace will transform me. I am one with him in the gospel covenant. I belong in his church and kingdom, and I belong in his cause to bring redemption to all of God's children. I testify you do belong. In the name of Jesus Christ, amen. Querido e amado Pai Celestial, ao término desta maravilhosa e linda sessão de conferência, nós nos achegamos a Ti para agradecer-te pelas bênçãos de ouvir Teus servos.
de ter sido edificados e fortalecidos pela linda música e pelas mensagens testificando de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a quem amamos muito. E, Pai, ajuda-nos para que cada um de nós entendamos que somos a esperança de Israel e a juventude da promessa, para que sigamos em frente. Pedimos de uma bênção para o nosso amado profeta, o presidente Nelson, os membros da primeira presidência e o quórum dos 12. Abençoa-os com saúde e força. Ajuda-nos, Pai, para que preparemos nosso coração e nossa mente para a sessão desta noite e para as sessões de amanhã, para que entendamos nossa parte e que nos ajude em nossa jornada. Oramos por essas coisas humildemente em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Essa foi a transmissão da sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral, número 192, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro de missionários. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem a autorização por escrito.